Olá, tudo bem? Quantas vezes você já colocou um ponto final no seu casamento depois de uma discussão, depois de um problema mal resolvido? Quantas vezes você já disse assim: pra mim chega, pra mim não dá mais, eu não quero continuar mais? Quantas vezes depois de uma discussão você deitou na sua cama, foi chorar sozinho num canto, dizendo que pra você chega, chegou no seu limite? Quantas vezes você, após uma discussão, bateu a porta de casa, a porta do teu carro, saiu, parou em algum lugar e disse: pra mim já não dá mais? Você já imaginou quantas vezes você fez isso? Mas você já parou para pensar que no final não foi essa a decisão que você tomou? Isso mostra que você realmente quer lutar pelo seu casamento. Isso mostra que você quer lutar pelo seu relacionamento. Ainda que você pense que só você lute pelo seu casamento, mas acredite, o mesmo pensamento que passa na tua cabeça pode passar também pela cabeça do seu cônjuge. O mesmo pensamento que você tem de desistir de chutar o balde pode passar pela cabeça do seu marido, pode passar pela cabeça da sua esposa, porque é isso que acontece. Ninguém quer viver um casamento de discussões, de indiferença. E a verdade é que muitas vezes nós não respeitamos a diferença que o nosso companheiro tem. Não respeitamos porque achamos que tem que prevalecer somente aquilo que a gente quer, somente aquilo que a gente fala, somente aquilo que a gente faz. E nem sempre é assim. Acredite que muitas vezes a pessoa ela erra tentando acertar. E quando chega num ponto em que o relacionamento parece estar totalmente estourado e a decisão é de querer ir embora, de querer fazer, sabe, ficar distante, de querer colocar um fim nesse relacionamento, na verdade é um escape que você procura para tentar resolver aquela situação, né? Seria como tapar o sol com a peneira, né? Porque veja bem, se a gente colocar, né, diante de nós o problema que está sendo discutido, né, o problema que trouxe toda essa discórdia, né, será que o final do casamento ele resolveria esse problema de vez? Será que você teria paz de verdade buscando o final do seu relacionamento? Porque veja bem, antes de começar um relacionamento, você tem um sonho de namorar, de casar, de noivar. E por que chega num ponto em que parece que tudo isso não valeu nada, você perdeu o tempo da tua vida? Não, você não perdeu o tempo da tua vida, você não perdeu, sabe, nada construindo um relacionamento. Primeiro porque você ama quem está aí do teu lado. Primeiro você ama, você conheceu, você quis viver, você planejou um relacionamento, você planejou um futuro junto. E a verdade é que há muita diferença entre o namoro, o noivado e um casamento. Namoro você conhece, o noivado você planeja o teu futuro, mas casamento é uma realidade que você tem que viver todo dia, seja ela em momentos bons ou seja ela também em momentos ruins. Mas você precisa viver cada etapa do teu casamento, cada fase do teu casamento, você precisa passar todos os dias por isso. Se há dias bons, maravilha, né? Que dia perfeito, foi tudo bem, correu tudo bem, passamos esse dia. Mas se há dias ruins, aí é que você precisa da ajuda do teu companheiro. Seja você certo, seja você errado. Se você está errado e sabe que está errado, mas às vezes luta porque o orgulho fala mais alto, mas você sabe que está errado, então você precisa da ajuda do teu cônjuge. Se você sabe que você está certo, o seu cônjuge precisa da tua ajuda. E não chegar ao ponto de uma discussão e querer colocar um fim no relacionamento. O final de relacionamento ele nunca traz benefícios para ninguém, ao menos que seja uma situação, sabe, que realmente não dá, né? Por exemplo, né, hoje em dia há muitas situações em que a agressão dentro do casamento, né, se torna uma coisa muito difícil para aceitar. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de pequenos problemas que não são resolvidos e são classificados como se fosse um problema muito grave ao ponto de colocar um fim no relacionamento. Se você parar para pensar, você discute hoje, você vira a cara, se você passar 2, 3 dias, 4 dias aí de cara virada, de cara amarrada, você já não vai nem lembrar o porquê vocês discutiram. Mas o problema não está nisso.
Porque 3, 4 dias, 5 dias brigado de cara fechado vai abrir uma porta para que a outra pessoa pense, né, seja enganada de que há uma solução melhor. Porque veja bem, você pode discutir com seu marido e há pessoas lá fora que querem a destruição do seu casamento. Há pessoas lá fora que não aceitam a felicidade no teu casamento. Basta você chegar triste, basta você chegar com a cara fechada, basta você chegar indiferente ali, que com certeza virá pessoas ali perguntar o que aconteceu, o que houve, e se há pessoas mal intencionadas, já vão se aproveitar dessa situação. E isso sim vai abrir uma porta para uma coisa grave. Nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, assim como o nosso cônjuge também não é perfeito. Nós precisamos entender que nós somos pessoas cheias de defeito, mas o nosso cônjuge também é cheio de defeito. Nós precisamos entender que não é porque eu gosto de arroz e feijão que o meu cônjuge tem que gostar de arroz e feijão, né? Eu até, só dando um exemplo aí, né? Às vezes não quero que a esposa faça janta ali para não cansar mais ela, né? E às vezes eu ligo para ela à tarde e falo assim, olha, o que você acha de eu levar um pão para tomar um café? Né? A gente toma um café, come um pão aí no finalzinho da tarde para a noite, o que você acha? E ela disse para mim assim, olha, eu não gosto de pão, né? Mas eu vou fazer, porque vocês gostam, né? Então, para uma pessoa egoísta, para uma pessoa que não tem sentimento, ela diria assim, tudo bem, né? Vou fazer um café, comer um pão, vou fazer o que você não quer comer? Paciência. Mas uma pessoa que entende, né, a diferença da outra pessoa, né, ela vai dizer assim, por exemplo, como eu disse, tudo bem, amor, eu levo o pão para mim, o café, mas fala aí o que você quer comer, porque eu vou levar para você também, né? Não é só me satisfazer, entender a diferença, sabe, que a gente tem da outra pessoa. É isso, é não usar essa diferença para poder criar um elo ali de discussão, mas pelo contrário, usar essa diferença para você poder satisfazer essa pessoa e ser satisfeito também por ela. O final do casamento, ele não traz benefício para ninguém. O final do casamento, ele gera dor, gera sofrimento, gera desconforto, ele gera prejuízo, principalmente quando se tem filhos. Olha, quando você pensou em namorar, em noivar, em casar, você planejou um futuro. Então faz valer a pena esse futuro que você planejou. Ah, tá difícil, a pessoa não me entende, é só briga, é só discussão. Começa a entender ela, você. Começa a entender qual é o problema dela, antes de julgar ela. Começa a entender o que ela tá passando, antes de falar com ela qualquer coisa. E aí sim, procura, se você não conseguir nenhuma informação que vai te ajudar nessa parte, converse com ela. Converse com ela. Pensa bem, se ao invés de discutir relacionamento, de discutir o casamento, a gente sentasse e dissesse assim, qual é o problema que você está passando, para mim ver se eu posso te ajudar. Ou eu digo mais ainda, a gente ter a humildade de chegar e dizer assim, olha, eu tenho um problema e preciso de ajuda. Nós podemos passar por isso, mas não destrua o seu casamento, não abandone o seu casamento por coisas pequenas, não destrua. Você construiu, você planejou a sua felicidade em cima disso. E quando você planejou tudo isso, Deus já conhecia ali os planos que havia no seu coração. De uma certa maneira, Ele permitiu que você casasse, que você tivesse essa união, mas para que você pudesse ser feliz. E felicidade, como eu disse em outro vídeo, nem sempre é ganhar. Às vezes a felicidade também está em perder. Então converse com seu marido, converse com a sua esposa. Deixa essa história de fim de relacionamento para lá. Você não precisa ir dormir chorando num canto. O seu marido não precisa bater a porta de casa e sair procurando um rumo assim que não sem direção nenhuma. Vocês podem fazer o oposto, sentar, conversar e resolver, sabe? Se você pegar o final de uma discussão, talvez já degringolou, já chegou num ponto ali, né, de discussão, o que você pode fazer? Constranja a pessoa que está do teu lado. Constrange em amor. Mostre que você não está preocupada com a situação, mas que você está preocupada com ela. Com ela. Antes de começar a pensar em ficar uma semana, 3, 4 dias, uma semana sem conversar,
né? Sai do calor, da emoção, da discussão ali, volta depois, traz um café para essa pessoa, diz para ela que você ama e que vocês vão superar, que vocês vão passar por cima de todos esses problemas juntos. O seu casamento ele foi criado para ser abençoado e não para ser um mundo de desavença, de discórdias, palavras e mágoas. Faça do seu casamento o melhor plano que você já fez. Faça do teu casamento a melhor escolha que você já fez. Se você fez, é porque você sabe que foi a melhor escolha, a melhor decisão. E não tome decisões precipitadas. Não destrua o seu casamento. Não dê ouvido a pessoas de fora. Nem todo mundo que está lá fora quer o seu bem.